Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Cristina, sou praticante dos ensinamentos de Nichiren Daishonin há muitos anos. Entrei na organização não governamental na época, né? Não sei como está agora o estatuto, da Soka Gakkai quando eu tinha 8 anos de idade. Recebi o Gajukai, que foi feito pelos reverendos da Nichiren Shoshu, na época, quando eu tinha 8 anos, dentro da Soka Gakkai de Brasília. Participava com a minha mãe, né, e os meus familiares. Então, eu fiquei dentro da Soka Gakkai por 27 anos, mais ou menos. E tenho muita saudade dos meus amigos da Soka Gakkai. Amo muito todos eles, especialmente da comunidade do Lago Sul de Brasília, em que a casa que agora eu estou gravando, aqui atrás é uma porta, então assim, eu fiz um cenário aqui. Essa casa, na época, foi comprada para que nós pudéssemos fazer reuniões de palestra com a Soka Gakkai, com as pessoas, para a Soka Gakkai, né, no caso. E há 27 anos atrás, não sou tão novinha assim não, viu, amados amigos? Há 27 anos atrás, a Soka Gakkai ela era una com a Nichiren Shoshu em termos religiosos, né? A Soka Gakkai seguia os preceitos religiosos deixados por Nichiren Daishonin a Nichiren Shoshu. Não é Seita Nikken não, viu, pessoas lindas, maravilhosas? Não existe Seita Nikken. Verdade, não existe não. Então, nessa época, a gente se mudou para cá, né, para o Lago Sul, a comunidade de Brasília. Eu conheço muita gente da Soka Gakkai daqui. Para que a gente pudesse também fundar a comunidade do Lago Sul. E eu fui, por alguns anos, responsável de bloco da Soka Gakkai do Lago Sul. E fazia as reuniões, ia nas reuniões, comentava, eu explanava. Eu lembro que nessa época era a época que eu tinha os meus sapatos mais lindos, caríssimos, que eu comprava para fazer as reuniões de palestra da Soka Gakkai. Não é legal isso? Então, tudo na vida é relação, causa e efeito. Então, eu sei que eu fiz muitas causas e efeitos dentro da Soka Gakkai. Principalmente quando eu comecei a repetir coisas que eu não detinha um conhecimento global sobre o assunto. Isso acontece quando a gente faz parte de organizações em que a gente não tem o conhecimento global do que eles falam e a gente fica repetindo o que a gente lê, né? Isso acontece bastante, a repetição de conceitos ou concepções. Lembra os 5 componentes da individualização? Percepção, consciência, concepção, volição e forma. Então, a concepção eu não detinha, porque eram orientações que eu recebia das raízes e da liderança da Soka Gakkai. Principalmente em relação a uma tal de Seita Nikken, que hoje, graças ao Nam-myoho Renge Kyo, a grande estratégia do Sutra de Lótus, eu descobri que não existe Seita Nikken. E eu gostaria de passar um pouco do meu conhecimento nessa live ao vivo, não é gravada. Eu tenho o meu canal no YouTube, Nichiren Daishonin Ensinamentos, que eu gravo, né? Eu prefiro particularmente fazer gravação, porque é mais tranquilo, eu posso gravar várias vezes, eu posso apagar, eu posso editar, e já ao vivo é uma coisinha um pouquinho mais delicada. Mas devido a um pedido especial de uma amiga do Facebook, que eu não vou falar o nome, eu estou então aqui me dispondo a fazer essa live ao vivo, porque não existe nenhuma organização por detrás de mim e não existe nenhuma pessoa por detrás de mim. Inclusive nessa sala aqui da minha casa agora eu estou sozinha e eu mesma preparei o que eu vou falar aqui hoje. Atrás de mim só tem uma porta
que é a porta da minha casa, e a grande lei de causa e efeito que permeia todo o universo. Bom, eu vou começar aqui lendo um documento que se chama Transferência dos Documentos. Desse livro aqui, ele está em inglês. Esse livro aqui é Basic Terminologia da Nichiren Shoshu, volume 1. Mas essa transmissão aqui de documentos, que eu vou ler para vocês, também está nas revistas antigas da Soka Gakkai. E ela fala o seguinte, Nichiren Daishonin, ele, antes dele falecer, ele deixou 2 tipos de documento em que ele transferia todos os seus conhecimentos e escritos, ensinos deixados para seu discípulo. E esses 2 documentos são chamados documentos para transferir a lei que Nichiren propagou ao longo de sua vida e Minobu-san, transferência de documentos. Então, o primeiro documento, ele diz o seguinte: Nichiren transfere toda a lei e ensinos que propagou ao longo da sua vida, no caso ele fala ao longo da minha vida, para Byakuren Ashari Nikko Shonin, e designo o grande mestre da propagação do ensino essencial. Quando o soberano adotar esta lei, estabeleça o verdadeiro santuário das alturas do templo de Homoji, no Monte Fuji. Você deve esperar o tempo. Esta é a verdadeira lei dos preceitos. Acima de tudo, meus discípulos devem obedecer a este documento. Então, esse foi o primeiro documento que ele escreveu em 1282, transferindo, a herança vital da lei para Byakuren Ashari Nikko Shonin. E o nome do Byakuren Ashari Nikko Shonin está aqui na 3ª oração do Sutra de Lótus, da Nichiren Shoshu, tá? Porque a Soka Gakkai, antigamente, ela fazia o mesmo sutra. Então, antigamente, também tinha no sutra da Soka Gakkai o nome de Byakuren Ashari Nikko Shonin, que foi quem herdou a herança vital da lei, transmitida em documentos escritos pelo nosso Buda original, Nichiren Daishonin, antes do seu falecimento. Então, eu acho que a Soka Gakkai não mantém mais o nome de Byakuren Ashari Nikko Shonin, eu não sei, porque esse sutra que eu tenho aqui é antigo dela, mas eu sigo esse todos os dias, então aqui está o nome dele, só explicando as ligações e as origens, que são muito importantes. E o documento de transferência Minobu-san, ele declara: eu transfiro 50 anos de ensinamentos de Sakyamuni Buda para Byakuren Ashari Nikko. Ele deve ser o sacerdote principal do templo Minobu-san Kyoji. Leigos ou sacerdotes que desobedecerem irão contra a lei. Ele deixou esse documento, assim, eu resumi, tá? Ele é bem maior e ele tá até todo escrito em inglês, eu traduzi para o português, para a gente começar a entender a origem dos ensinamentos de Nichiren Daishonin. Então, quando Nikko Shonin, Byakuren Ashari Nikko Shonin, ele fundou o templo principal Taisekiji, e ele levou consigo todos os escritos, aliás, parte dos escritos, porque uma outra parte ficou também com outros discípulos, que inclusive fundaram outra instituição na época. E Byakuren Ashari Nikko, ele fundou o templo principal Taisekiji com a missão de cumprir, o que Nichiren Daishonin havia deixado para ele, que aqui está bem esclarecido: estabeleça o verdadeiro santuário das alturas do templo de Homoji, no Monte Fuji. Então, o verdadeiro santuário foi estabelecido por Byakuren Ashari Nikko, chamado Taisekiji, templo principal, que está ligado à instituição religiosa que existe há 767 anos, chamada Nichiren Shoshu. E através de Byakuren Ashari Nikko, houve então a criação de um sacerdócio, em que
pela própria determinação de Nichiren Daishonin, um passaria para o outro a herança vital da lei. Não é que eles são donos da lei, tá? Não vamos confundir as coisas. A lei existe em todos os lugares, em todas as instituições, dentro de todas as pessoas, né? A grande lei de causa e efeito está em todos os seres, até mesmo os seres inanimados possuem o estado de suprema iluminação dentro de si, chamado pelos budistas de estado de Buda. Mas os cristãos também têm o estado de Buda dentro de si. Eles também conseguirão certamente atingirem a iluminação quando abraçarem o grande veículo do Nam-myoho Renge-kyo ligado às 3 grandes leis secretas. E uma dessas leis secretas que Nichiren Daishonin transmitiu para Byakuren Achari Nikko foi o estabelecimento do alto santuário, né, onde está consagrado o Daigon Honzon. O Daigon Honzon foi um objeto de devoção feito por Nichiren Daishonin, esculpido de próprio punho, em uma de suas perseguições, em que ele abriu o transitório e revelou o verdadeiro, ou seja, que ele era o Buda original dos últimos dias da lei. Então, ele deixou esse tesouro também com Byakuren Achari Nikko, e ele então levou e fundou o templo Taiseki-ji e consagrou o Daigon Honzon, através da herança vital da lei dos sucessivos sumos prelados, hoje no Brasil chamados de reverendíssimos soberanos da lei. Então, quando um está prestes a falecer, ele transmite para outro sumo sacerdote, que tem como missão não somente propagar, mas principalmente manter e preservar os ensinos de Nichiren Daishonin perante toda a eternidade. Enfim, vocês sabem, a eternidade ela pode ser composta de muitos anos, né? 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Então, essa é a grande missão dos sumos sacerdotes, de manter e preservar os ensinos de Nichiren Daishonin, para que com o tempo não ocorram modificações no ensino e na prática. Em 1930, aconteceu um movimento no Japão e um grande educador chamado Tsunesaburo Makiguchi e Josei Toda, que eram líderes ligados à educação, eles conheceram a Nichiren Shoshu, principalmente, né, num primeiro momento, Tsunesaburo Makiguchi era shakubuku, vamos dizer assim, da Nichiren Shoshu. Ele conheceu o grande veículo através dessa instituição secular e então começou a fazer a sua prática budista, né, dentro da Nichiren Shoshu. Então, ele também conheceu Josei Toda, que era um grande educador, e transmitiu também os ensinos da Nichiren Shoshu a Josei Toda. E juntos eles tinham uma organização educacional, Soka Kyoto Gakkai, né? E essa organização ela era totalmente ligada à educação. Eles não conheciam nada sobre o budismo de Nichiren Daishonin ou os ensinamentos de Nichiren Daishonin, até o momento em que eles conheceram a Nichiren Shoshu, né? E foi lá que eles se apaixonaram e encontraram assim um grande desejo de propagar o ensino. E aí foi quando Tsunesaburo Makiguchi e Josei Toda pediram autorização ao templo principal Taiseki-ji, Nichiren Shoshu, para que eles pudessem propagar o que eles haviam aprendido através dos reverendíssimos soberanos da lei, que por 767 anos, acho que 767 anos hoje, né, nos dias de hoje, preservam e mantêm a doutrina e a prática deixada a Byakuren Achari Nikko Shonin por Nichiren Daishonin, através
também desses 2 documentos que eu acabei de ler aos senhores. E essa documentação, ela está ainda hoje preservada no templo Tai-Sekidi, escrita de próprio punho por Nichiren Daishonin e assinada. Então, para você que é discípulo de Nichiren Daishonin e segue o grande veículo, né, é importante, acho que essas informações. Eu estou aqui para cumprir a minha missão de Bodhisattva da Terra, né, algo que eu aprendi muito dentro da Soka Gakkai. Tenho imensa gratidão pelo que aprendi lá dentro em relação aos grandes incentivos recebidos pelo Dr. Daisaku Ikeda, grande, vamos dizer assim, líder, né, que passa muitos incentivos de vida. Mas a doutrina da Nichiren Shoshu, ela vai muito além do que incentivos. Ela é baseada em fundamentos primordiais, segundo a Nichiren Shoshu. E é sobre esses fundamentos que nós iremos começar a falar numa série de estudos e de vídeos que eu vou produzir, mas que disponibilizarei no meu canal do YouTube, porque eu prefiro fazer gravado e não ao vivo. Essa live é só para começar a apresentação, né, de como que vai ser o trabalho e os porquês. E vou também começar hoje a ler um pequeno trecho desse documento aqui, sobre a proclamação da excomunhão da Soka Gakkai, que a Nichiren Shoshu registrou no primeiro cartório de pessoa civil jurídica de São Paulo. Aí sobre o número de 177971. Acho que é isso mesmo. Eu vou ler o comecinho, porque é um documento público, qualquer um pode pegar, né? E eu, sinceramente, meus amigos queridos maravilhosos, eu queria muito que alguém pudesse ter lido esse documento para mim há 20 anos atrás, 27 anos atrás. Infelizmente, eu tive que procurar sozinha, sob várias penas de efeitos na minha vida. Não sei se vocês estão conseguindo entender que causa e efeito é um único instante. Mesmo que você repita sem conhecimento do que está falando, você também está criando causa na sua vida das suas palavras, né? Dos seus pensamentos. É assim que a gente aprende dentro da Soka Gakkai também, né? E também na Nichiren Shoshu e em todas as organizações que falam sobre a lei de causa e efeito. Inclusive na Bíblia também, Jesus falou que a gente colhe o que a gente planta. Então, o porquê que eu vou ler esse documento? Eu vou ler esse documento aqui, começar a ler ele aqui numa live ao vivo e depois o restante eu vou ler no meu canal do YouTube, porque eu acho que todas as pessoas têm o direito, né, de ter acesso à informação. Esse é o primeiro motivo. O acesso à informação é algo muito importante e às vezes nós não temos a boa sorte de encontrar informação fácil. E os outros motivos é que eu, como membro da Soka Gakkai, que fui ativamente por muitos anos, eu tenho um imenso desejo dentro de mim que a instituição como um todo se volte aos seus princípios originários ligados à religião. Eu não estou aqui falando sobre movimento cultural, movimento humanístico, ajuda humanitária. Não é sobre isso. Não estou falando sobre a parte não governamental que o governo deveria fazer e não faz. E que a Soka Gakkai tem feito muito bem, né? Inclusive o Dr. Daisaku Ikeda recebeu vários títulos honorários por todo o mundo e é uma pessoa respeitada no sentido da instituição que dá ajuda, assistência, né, às famílias, vamos dizer assim. Eu vejo como uma organização não governamental muito bem sucedida. Agora, em relação à parte religiosa, eu acredito que nós temos que repensar as diretrizes da mesma, atualmente falando. Houve um acontecimento muito grave, que foi a excomunhão da Soka Gakkai. Vocês sabem o que é excomunhão, meus amigos? Eu peguei até aqui no dicionário o que é excomunhão.
é uma punição. Isso aqui é segundo o dicionário, viu? É uma punição religiosa para suspender ou retirar um crente de uma filiação ou comunidade de religião. A palavra significa colocar para fora da comunhão. Então, para quem não sabe o que é excomunhão, é isso aqui, tá? E então, foi isso que aconteceu. Agora a gente tem que entender por que houve uma punição ou uma suspensão, vamos dizer assim. Já que a Soka Gakkai, ela era ligada na parte religiosa. Aqui não estamos falando nem de política, nem de partido político, não estamos falando de ajuda humanitária, não estamos falando de parte social, de apoio mútuo entre as pessoas. Essa parte é um outro departamento, vamos dizer assim. Aqui estamos falando sobre os ensinamentos de Nichiren Daishonin que eram seguidos pela Soka Gakkai e que, infelizmente, segundo a documentação da Nichiren Shoshu e segundo as próprias provas documentais, né, elas foram modificadas. Veja o Sutra, por exemplo. Eles foram cortados, as orações silenciosas foram modificadas. Então, assim, né, isso aí é algo que qualquer pessoa, até um leigo que está entrando agora, que não entende nada, se for estudar, ele poderá verificar o que foi modificado na doutrina. Eu vou ler então aqui, meus amigos, para não ficar muito longo. Eu vou apenas ler, tá bom, queridos? Depois eu vou comentar no meu canal do YouTube. Proclamação de excomunhão da Soka Gakkai. Recentemente, a Sociedade Religiosa Nichiren Shoshu enviou documentos de pedido de dissolução voluntária da Soka Gakkai. Sim, o Reverendíssimo Soberano da Lei, Nikken Shonin, ele fez várias notificações enviadas aos presidentes, aos líderes, né? Não era só o Dr. Daisaki Kedo. Tinham várias pessoas, vários líderes. Então, foi enviado a documentação ao presidente, obviamente, né? Que era a pessoa máxima da instituição. Então, é para isso que serve um presidente. Ele tem como autonomia, autoridade, direcionar uma organização. E a Nichiren Shoshu, ela fez várias notificações por escrito à Soka Gakkai, que consta, inclusive, em várias revistas, que eu até já li lá no meu canal do YouTube, né? Uma preleção do Reverendíssimo Soberano da Lei de 1980, se não me engano, e foram feitas várias notificações à Soka Gakkai sobre o que não estava correto em relação à religião, porque a Soka Gakkai juramentou seguir os preceitos budistas da Nichiren Shoshu, os preceitos religiosos da Nichiren Shoshu, quando de sua fundação. E é isso que ele explica aqui, que eles, devido a todas essas distorções que começaram a acontecer, eles enviaram várias notificações à Soka Gakkai, só que eles não modificaram. Falaram que iam modificar, pediram perdão, depois modificaram tudo de novo. Então ele fala, enviou documento, pedido de dissolução voluntária, porque essa era a orientação de Josei Toda, em uma das revistas que eu vou ler depois, ele disse que se algum dia a Soka Gakkai começasse a desviar dos fundamentos dos ensinos da Nichiren Shoshu, deveria haver uma dissolução na organização. E assim, a Nichiren Shoshu pediu voluntariamente para a Soka Gakkai que assim o fizesse e continuasse seguindo, né, os preceitos de Nichiren Daishonin, como foi juramentado. Esse foi o pedido educado do Reverendíssimo Soberano da Lei, que depois de milhares de advertências, ele pediu, olha, já que vocês não querem, então, seguir, vamos, então, dissolver a organização que foi criada para isso, para que vocês continuem, então, seguindo os preceitos deixados por Nichiren Daishonin, Byakuren e a Shariniko, até os dias de hoje, sucessivamente, através dos Reverendíssimos Soberanos da Lei. Então, aconselhando a assumir as responsabilidades pelos problemas ocorridos até então. Além da dissolução, a Nichiren Shoshu pediu para que a própria Soka Gakkai assumisse as responsabilidades pelos problemas que estavam ocorrendo até então. Mais na frente do documento ele explica o que é, viu?
No entanto, a Soka Gakkai, pelo contrário, revoltou-se e vem acumulando calúnias, cada vez piores, em relação aos sumos prelados e a Nichiren Shoshu. Essas são as palavras da Nichiren Shoshu, viu, gente? Não é seita Nikkei, não. Essa aqui é uma organização religiosa muito séria e ortodoxa. O que é isso? Não pode modificar os ensinos perante a eternidade. Entendeu? Não muda. Não fica mudando. Cada hora coloca uma coisa diferente. Isso não existe. Então, para a Nichiren Shoshu, a Soka Gakkai destruiu por si mesma os objetivos e princípios de sua formação. Eu já expliquei que a formação da Soka Gakkai se deu para proteger a Nichiren Shoshu. Não foi para destruir. Olha que interessante, queridos amigos maravilhosos. Muito legal o que ele está explicando, porque está aí, ó, no impresso da Nichiren Shoshu isso aqui. Eu li no meu vídeo passado uma orientação do próprio doutor presidente da Isaac Queda, que eu amo muito. Beijo, doutor da Isaac Queda, se o senhor algum dia puder me ver, eu gostaria de encontrá-lo um dia, pessoalmente. Como organização de fiéis, contrariando a doutrina e preceitos da religião. Olha o que foi que ele falou aqui. Que a Soka Gakkai vem destruindo por si mesma os objetivos e princípios da sua formação, como organização de fiéis, contrariando a doutrina e os preceitos da religião. Então, chegou num ponto de crescimento da Soka Gakkai, porque ela cresceu muito, né? Com a gestão do doutor da Isaac Queda. E com esse crescimento, ela começou a modificar, ela começou a contrariar os princípios da sua própria formação, que era preservar os ensinos e propagar, ligados a Nichiren Shoshu, seguindo preceitos, seguindo fundamentos que não podem ser cortados, que não podem ser simplesmente modificados por causa da sociedade, por causa de um partido político, por causa de uma ajuda humanitária. Isso tudo é muito maravilhoso, mas nós não podemos fazer isso, segundo a Nichiren Shoshu também. Não sou eu só que estou falando, não. Eu já tenho a minha convicção formada, por causa da minha própria vida, do que aconteceu comigo, né? Na minha vida pessoal. Mas aqui também está a palavra dos reverendíssimos soberanos da lei. Além disso, desviou-se grandemente do caminho da sua existência como uma instituição religiosa, não manifestando nenhuma reflexão em relação a inúmeras orientações e admoestações por parte dos sumos prelados e do clero. Essa parte eu já falei. Assim como não é mais possível mantê-la como uma organização de fiéis da Nichiren Shoshu, que foi para isso que ela foi fundada. Não foi para ser partido político, isso aí é um outro departamento. Nós temos que separar os departamentos. Cada departamento é uma entidade, né? E foi proclamada, então, por isso, a excomunhão. E aí, gente, ele vai detalhando o porquê, item por item, nesse documento. Mas eu não vou ler tudo aqui nessa live, não, viu? Eu só vou ler a primeira parte para vocês terem uma noção, né? Para não ficar repetindo coisas que não tem nada a ver. Eu também repeti, viu? Eu repeti muita coisa também, muita abobrinha eu repeti, coisas demais. Por isso que eu estou fazendo isso aqui. Então, comunicamos também o desligamento de todas as organizações da Soka Gakkai Internacional, que recebem orientações da Soka Gakkai e que estão sob suas ordens. Porque quando você é presidente de uma instituição, amigos queridos, você tem a autoridade e o poder de mandar nela. Quando você é presidente de uma instituição, você tem a obrigação de direcionar a sua instituição para um determinado caminho. Então, depois de várias admoestações, vários pedidos e várias orientações sobre o que estava certo, o que estava errado, o que deveria ser modificado, a Nichiren Shoshu se viu obrigada a proclamar a excomunhão, que, como eu já falei, é uma suspensão, né? Ou uma penalidade, ou uma suspensão, e tira da comunhão da Nichiren Shoshu, porque senão já pensou o que ia virar? Imagina, tudo misturado, não ia dar certo, né?
A Nichiren Shoshu é uma organização religiosa com história e tradição de 700 anos. Venera o fundador Nichiren Daishonin, que é o Buda original dos últimos dias da lei, com o principal objetivo de adoração, o Daigo Honzo, como principal objeto, de adoração Daigo Honzo, que se encontra consagrado no Supremo Santuário do Templo Principal, que recebeu a transmissão da herança da lei dos sucessivos prelados. Eu já li aqui os documentos deixados por Nichiren Daishonin. E transferida desde o fundador Nichiren Daishonin a um único prelado. E desta forma dedica-se às tarefas religiosas e à propagação. Isso aqui não tem nada a ver com intermediação, viu, gente? Não é que um prelado é intermediário entre a lei e a pessoa. Isso aqui não é isso. Eles têm a obrigação de manter e proteger os ensinos de Nichiren Daishonin. E essa transmissão da herança vital da lei, que é chamada assim, foi deixada em documentos registrados com a assinatura de Nichiren Daishonin para Byakuren Shariniko. Essa documentação se encontra na Nichiren Shoshu. Eu já fui lá, viu? Eu já fui no Tozansin. E vocês viram aqui que ele falou do Daigo Honzo? Agora, o interessante, amigos e amigas queridos maravilhosos, é que a segunda oração da Nichiren Shoshu fala do Daigo Honzo, tá? E a da Soka Gakkai também. Aqui do Sutra da Soka Gakkai também fala. Aqui, oração ao Daigo Honzo. Olha aqui. Tá vendo? Existe, o Daigo Honzo está lá no templo principal, tá esse aqui de... Vamos ver se a gente consegue resolver essa situação amigavelmente, né? Quem sabe, porque senão a lei de causa e efeito vai pegar. Inclusive, não sei se foi ontem, 2.000 pessoas morreram só no Brasil com a grande pandemia do coronavírus. Justiça não adianta brigar na justiça para tirar templos, já tiraram todos os templos que podiam também. Isso não vai resolver a situação. A Soka Gakkai iniciou suas atividades como uma sociedade de educação, Soka Kyoku Gakkai, em 1930, como eu havia explanado para os senhores. Ele vem relatando isso no documento. Posteriormente, tornou-se uma instituição de fiéis da Nichiren Shoshu e reformulou-se em 1945 como Soka Gakkai. Então, a Soka Gakkai era uma organização de fiéis da Nichiren Shoshu. Ela seguia os preceitos deixados por Nichiren Daishonin há 767 anos. Portanto, cada membro da Soka Gakkai, olha que interessante, cada membro da Soka Gakkai é, antes de tudo, um fiel da Nichiren Shoshu. E a Soka Gakkai deve, inevitavelmente, converter-se aos fundamentos assim expostos, seguindo os ensinamentos dos sumos prelados e cumprindo seu dever como organização de fiéis da Nichiren Shoshu. Em 1951, o segundo presidente Toda tentou estabelecer uma instituição religiosa, propondo apoio à Nichiren Shoshu e para facilitar a atividade da propagação, que foi por isso que ela foi fundada. A Soka Gakkai foi fundada para isso que ele acabou de falar aqui, como eu já explanei para os senhores. Já está acabando, viu, pessoas queridas? Então, vem aqui na página número 3 do documento oficial registrado em cartório, no primeiro cartório de registro civil das pessoas jurídicas, né, São Paulo, pela Nichiren Shoshu, 1992, a seguinte explicação. A Nichiren Shoshu aceitou a fundação sobre a promessa de manutenção de 3 princípios como seguem. Quando a Soka Gakkai foi formada, que foi pedida a autorização aos reverendíssimos soberanos da lei para que ela pudesse ser uma organização de crentes dos ensinamentos de Nichiren Daishonin, ela prometeu 3 princípios. Tsunesaburo Makiguchi prometeu 3 princípios e também o Dr. Daisaki Ikeda. Quais são esses 3 princípios que eles prometeram? Eu vou ler aqui para vocês o que a Nichiren Shoshu fala. Primeiro, as pessoas convertidas serão filiadas aos respectivos templos filiais como seus fiéis. Ou seja, as pessoas que forem convertidas na instituição ligadas a Nichiren Shoshu Soka Gakkai
também seriam filiados aos templos da Nichiren Shoshu. Porque os reverendíssimos soberanos da lei, eles têm obrigações que eles devem cumprir ao longo do seu sacerdócio, tá? Então, o prometido foi que todos os membros da Soka Gakkai também seriam membros da Nichiren Shoshu. E eu era membro da Nichiren Shoshu também. Porque quando eu era criança, eles ainda estavam lá juntos, né? Ainda era desse jeito a estrutura. A Soka Gakkai era uma organização de fiéis da Nichiren Shoshu. Então, eu também era membro da Nichiren Shoshu. Se tem alguém aí da Soka Gakkai que está me assistindo agora, ou que vai me assistir daqui a algum tempo, ou em outro dia, que vocês vão ver esse vídeo, você, antigo, você também era membro da Nichiren Shoshu, tá, queridos? Todos nós éramos. Então, nós éramos da Soka Gakkai e da Nichiren Shoshu. E esse foi um juramento feito por Tsune Saburo Makiguchi, Josei Toda e o Dr. Daisaki Ikeda. E o segundo preceito que eles juramentaram, né? Manter a doutrina e preceitos do templo principal. Esse também foi um dos juramentos, tá aqui, ó. Tá? Manter a doutrina e preceitos do templo principal. Não pode, de repente, começar a entrar um monte de presidente, começar a modificar tudo. Aí vamos colocar aqui o nome no sutra de outra pessoa. Vamos tirar o capítulo Roben, porque o Juryo é mais importante. Vamos modificar aqui esse Gosho, porque eu preciso ser candidato do partido sei lá das quantas. Isso aí não existe para a Nichiren Shoshu. A Nichiren Shoshu é uma organização super séria. É uma organização rígida nesse sentido, de preceitos. E o terceiro princípio, respeitar os 3 tesouros do budismo, que são o tesouro do Buda, o tesouro da lei e o tesouro do sacerdote. E isto é, o apoio a Nichiren Shoshu e o cumprimento aos 3 princípios que são as grandes premissas indispensáveis para a sua existência, como foi determinado no próprio Estatuto da Religião Religiosa da Soka Gakkai. Esse é o último parágrafo que eu vou ler para vocês hoje. O apoio a Nichiren Shoshu, a criação da Soka Gakkai foi para o apoio a Nichiren Shoshu e o cumprimento aos 3 princípios, que são as grandes premissas indispensáveis para a sua existência, como foi determinado no próprio Estatuto da Sociedade Religiosa da Soka Gakkai. Então, isso aqui estava determinado no Estatuto, na parte documental da fundação da Soka Gakkai, quando Tsune Saburo Makiguchi, Josei Toda, né, primeiramente, juramentaram na sua fundação. Isso não é uma invenção do reverendíssimo soberano da lei nem da Nichiren Shoshu. Isso aqui está documentado na Soka Gakkai. É só isso por agora, meus amigos. O documento é muito grande, tá? Tem aqui, ó, violação da doutrina pela Soka Gakkai. Aí depois vem transmissão da prática da fé pela Soka Gakkai, ele explica. Depois vem o desvio da Soka Gakkai como organização religiosa. Né? A Soka Gakkai é uma organização maravilhosa, não governamental, de projetos sociais, maravilhosa, mas a religião é outro departamento. Eu venho propondo no meu Facebook, por enquanto, já falei sim com o presidente da Soka Gakkai em 2011, eu estive lá na sede da Soka Gakkai, eu e o meu amigo, meu escudeiro fiel, e eu apresentei sim a proposta para a Soka Gakkai de que nós deveríamos nos voltarmos ao que éramos originariamente. Mas foi uma conversa informal dentro da sala de reunião com o presidente da Soka Gakkai do Brasil, seus advogados, né, e alguns diretores. Eu vou depois até pegar o nome deles, gente, porque eu já até me esqueci, porque já faz tanto tempo, né, em 2011 isso aí. Então eu estive lá e eu propus, expliquei para eles que eu tinha fundado uma instituição que tinha como objetivo redirecionar a Soka Gakkai aos seus objetivos originários, da parte religiosa. A gente tem que entender que a Soka Gakkai hoje, ela é muita coisa ao mesmo tempo, tudo junto, né? Então, eu fui lá, mas eu não obtive êxito, viu?
nem da parte da Soka Gakkai, e também naquela época, em 2011, eu também não obtive êxito da parte da Nichiren Shoshu. A briga foi muito feia, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, que eles tomaram os referendos lá de São Paulo, viu? Na justiça. Olha que coisa triste. Os seres inanimados devem estar chorando, né? Os seres inanimados também têm o estado de Buda. E Nichiren Daishonin fala sobre os seres inanimados, que eles também devem se voltar à propagação irrestrita da lei, viu? Os templos. Mas sempre seguindo os princípios, porque se nós começarmos a modificar os princípios, como que vai ser daqui perante a eternidade, daqui 1000 anos, por exemplo? Aí aqui vem na documentação, página... Gente, página... Nem sei que página é essa, mas... traição da Soka Gakkai em relação a Nichiren Shoshu, aí ele explica. Depois vem... Deixa eu ler aqui o outro tópico, só para vocês terem uma noção do que tem aqui. Ah, é só isso. Aí depois ele fala só sobre isso, viu? Depois eu vou explicar lá no meu canal do YouTube o restante para vocês. Então, vamos transformar o veneno em remédio, tá? Vamos modificar o que está errado na parte religiosa. Essa é a minha opinião e a minha proposta como Ana Cristina, que fui 27 anos ligada à Soka Gakkai ativamente na prática, né? Inclusive na troca de Gohonzon, quando eles trocaram o meu Gohonzon, que era da Nichiren Shoshu, inscrito pelos reverendíssimos soberanos da lei, conforme deixado nos documentos de transmissão da herança vital da lei, que está registrado por Nichiren Daishonin, e depois eles trocaram o meu Gohonzon por um Gohonzon que eles criaram da própria cabeça. Gente, sério, olha, a minha vida virou uma bagunça, porque eu praticava de verdade, eu fazia o Gongyo da manhã, eu fazia o Gongyo da noite, eu fazia o Daimoku, mas essa parte eu vou deixar para um outro dia e eu vou gravar um vídeo, em vídeos, o relato de experiência da minha vida, de 40 anos de prática, seguindo os ensinamentos de Nichiren Daishonin, dentro da Soka Gakkai, 27 anos, como foi com o Gohonzon originário, inscrito segundo a herança vital da lei, e como foi com o Gohonzon trocado, e segundo os critérios formulados por um corte, por uma ruptura. Mas eu espero que nós consigamos redirecionar toda a organização como ela era originariamente, da sua fundação. Tsune Saburo Makiguchi, Josei Toda, Dr. Daisaki Ikeda. Um grande abraço a todos. Obrigada por terem acompanhado, ou obrigada pelos comentários, eu vou ler depois. Tá bom, Leda Terezinha? Um grande abraço. Tchau, tchau.